Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet, pioneira em transmissão streaming no Brasil. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. Como vocês devem estar percebendo, enfim, acompanhando nesses tempos de quarentena, estamos fazendo nossas entrevistas, nossas edições por videoconferência. E nesta edição aí do Agropapo, vamos tratar aí justamente aí as transformações que estão ocorrendo aí no agronegócio, estão sendo aceleradas em virtude aí da pandemia da Covid-19, mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação aqui de receber nesta edição do Agropapo o coordenador do Núcleo de Agronegócios da ESPM, professor Hernani Carvalho de Costa Neto. Professor, satisfação contar contigo no Agropapo. Toda minha. Muito obrigado aí pela oportunidade de poder me dirigir aí ao público aí que está interessado nesse tema aí e nesse setor tão caro e importante para nós. Muito bem, professor. Bom, o senhor está trabalhando, enfim, desenvolveu aí um artigo justamente falando aí dessas transformações aí do agronegócio, certo modo que a pandemia acabou acelerando em termos de tendências, né? E um ponto aí que chamou a atenção é justamente essa questão aí que o senhor toca das mudanças no padrão de consumo, né? Do consumidor daqui para frente e o que isso, de certo modo não, vai influenciar na oferta aí do setor produtivo. Como é que é esse cenário, professor? Muito bem. Nós temos assim um impacto, uma transformação em curso, tá? Não há dúvida, tá? E é interessante assim a gente para contextualizar e entender melhor essa transformação, até ver algumas coisas que estavam acontecendo já, tá? Especialmente atinentes ao setor do agro, e que com a pandemia global, tá? E todo o impacto, tá? Na sociedade como um todo, né? O que isso vai causar nessas tendências que já vinham acontecendo. O agro ele já tinha um desafio, né, com uma oferta, né, limitada, né, a um planeta em que a gente pode plantar numa determinada área cultivável, atender uma demanda de uma população que precisa se alimentar e que uma população que só cresce. Nós somos mais de 7 bilhões de habitantes, e vamos chegar a 10 bilhões nas próximas décadas. Então, precisava alimentar toda a questão de segurança alimentar, né? Que já era, né, uma preocupação, e não só ter o alimento, mas o alimento ele ser um alimento de qualidade, outras questões importantes. A pandemia, né, o que ela faz com esse contexto geral, com esse fenômeno, né, esse movimento geral? Ela acrescenta mais uma preocupação, né, que é a preocupação, né, com a saúde. Ela acentua, ela dá ênfase a essa questão do alimento saudável, né? E a pandemia, né, que até na origem, né, ela tem, né, uma relação com questões sanitárias, né? Ela da Ásia, né, em que houve aí, onde foi a origem disso tudo, né? E ali o fornecimento de proteína, então, ele passa a ser não só na quantidade, mas também dentro de novos padrões sanitários que essa sociedade vai passar a exigir a partir daqui. O senhor acredita que exatamente essas questões relacionadas aí à originação dos produtos, rastreabilidade, atributos socioambientais, isso daí vai ganhar força aí no critério de tomada de decisão do consumidor? E como é que, e se a resposta for afirmativa, como é que o setor privado, o setor produtivo tem que se reorganizar nessa questão? Sem dúvida nenhuma, nós temos assim já vendo, né, de uma certa forma, uma ordem aí para esses impactos. Então, a primeira grande onda, uma questão, né, de saúde, uma preocupação com a vida, né, por contaminação. Tá? O segundo efeito, que já em alguns países já começa a se ver, é
uma redução na renda, tá? Que é outro, né? É outro cenário, né? É um novo cenário que nós temos que considerar, tá? Então, primeiro a saúde, né? Então, o consumidor, ele que já vinha preocupado com alguns aspectos de qualidade de alimentos, ele passa a ser mais preocupado ainda. Então, a questão de rastreabilidade, da onde vem esse alimento, né? Quem produz, como é que isso chegou, né, até, né, o consumidor, né, até a prateleira onde ele vai comprar, ou até a residência, ou até o estabelecimento que ele vai, né, o restaurante que ele vai consumir isso, né? Então isso exacerba, né, algumas percepções e faz acelerar, né, assim, antecipam, né, um movimento que antecipa um nível de exigência maior e também uma necessidade, né, disso chegar de forma acessível. Para os produtores, aí olhando do lado da oferta, né, isso impõe o desafio de continuar aumentando produtividade e começar a pensar para fazer um produto acessível chegar, né, ao consumidor, e começar a pensar também em canais diferentes. Nós tivemos, no curtíssimo prazo, um setor, agora sim, primeiro impactado, a food service, né, as cadeias em que envolve restaurantes, serviços ligados à alimentação. Teve um impacto muito grande e vai levar ainda muito tempo, né, para esse segmento se recuperar. Então, isso começa a levar o produtor a buscar iniciativas de o produtor acessar diretamente o consumidor. E nós temos visto isso, temos observado isso, e é importante que os produtores também comecem a aproveitar essas oportunidades, e muitas vezes aproveitando aí a tecnologia cada vez mais presente na nossa vida com isso tudo, né, Ronaldo? E pelas redes sociais, comece a acessar, né, aqueles consumidores ali, né, numa ligação direta de produtor e consumidor, né, criando mais um canal, né, e um canal que vai fazer sentido nesse novo normal, nesse mundo aí que a gente pode esperar após isso tudo acontecer. O senhor pontuou muito bem a questão aí da digitalização aí do ponto de vista da entrega da produção, vamos dizer assim, né? Desintermediação do campo ao consumidor, vamos dizer assim. Agora, do ponto de vista também produtivo, como é que se observa aí o que a pandemia provoca em termos de ganho de tração, aí, de adoção de tecnologia da informação no campo? Isso já vem acontecendo e vai ganhar cada vez mais corpo, né? Esse é um excelente ponto, Ronaldo, muito relevante e também, né, ele tem uma realidade, uma tendência, né, que já vinha antes da pandemia e a pandemia, né, vem a mudar o ritmo, né, e acelerar, né, esse fenômeno que já aconteceria de qualquer forma. E aí eu chamo assim, né, eu acho que a melhor forma o escopo disso, né, da definição disso é um movimento da inovação no agro, né? Inovação no agronegócio. O fenômeno das startups, né, que estão voltadas para soluções no campo, né, que é absolutamente necessário naquela equação de, né, alimentar um mundo com uma demanda crescente, com a mesma área de terra né, e tendo que ser mais produtivo, porque a gente tem que preservar, né, terra, a gente tem que preservar a floresta, a gente tem que preservar, né, o planeta, né, como ele se recicla, como ele se renova, né? Então, para atender essa demanda, esse movimento de inovação já vinha, né, apresentando soluções para o setor, tá? E um setor que a gente sabe ele é preponderantemente lá na propriedade rural, ele vem de geração para geração, tá? E aí o que nós vínhamos? Um nível de adoção dessas novas tecnologias até um ritmo cadenciado, né? Não muito acelerado, né? Não que nem essas curvas que a gente vê aí de contaminação, mas um ritmo de adoção dentro da fazenda ritmado, assim, né? Gradativo. E isso tinha uma razão que é da realidade do produtor rural, dentro da porteira, é que hoje a geração que está, né, tomando as principais decisões
é uma geração dos seus 50, 60 anos, né? Que tomam as principais decisões. E é uma geração que tem uma relação com a tecnologia diferente, né, dos filhos, filhas que estão nos seus 30, 25 anos, começando, já trabalhando, ou estudando, se preparando para assumir os negócios da fazenda, mas não tomando as principais decisões. E esses sim, né, esses muito mais atentos, muito mais conectados com a questão de tecnologia. Então, isso vinha acontecendo, a sucessão que acontece dentro da porteira, ela vinha trazendo esse ritmo mais cadenciado, só que a pandemia tende a acelerar isso tudo, a antecipar. Então, o que antes, né, na preferência do produtor, esse que é o que toma as principais decisões, ele, deixa eu fazer negócios aqui pessoalmente, presencialmente, olho no olho, né? Esse alerta da pandemia já começa, olha, então quem sabe eu faço uma transação aqui eletronicamente. Ele vai lembrar, inclusive, aquilo que o filho e a filha, né, já tinha proposto, já tinha sugerido, e naquele momento anterior lá ele não tinha se preocupado. Agora ele vai se preocupar e vai passar a adotar aquela tecnologia de imediato, né? Porque ele está preocupado com a saúde, né? E é natural e é importante isso também, porque de fato, né, é algo que pode oferecer riscos, né, para ele. E aí a gente tem então uma antecipação, assim, uma aceleração, né, desse movimento, quer dizer, aquelas tecnologias que talvez estivessem mais distantes, que até dependem de uma massa crítica para se viabilizar, né, ela passa a se viabilizar mais rápido porque o produtor, né, está utilizando isso, e aquele efeito que essa nova tecnologia traz de tornar o campo mais produtivo, né, de aproximar produtor e consumidor, em muitos exemplos, né, ter as cadeias de valor do agro serem mais eficientes, né, trazendo efetivamente, agregando efetivamente mais valor em cada etapa, isso começa a se concretizar de forma mais rápida. E aí a gente tem, inclusive, esse novo desafio, a gente fica mais preparado, né? O agro fica mais preparado para que isso aconteça. Agora, nessa questão da digitalização, professor, não há um grande desafio aí justamente de fazer essa entrega de tecnologia para o pequeno produtor também, para não ter um fosso aí de inclusão tecnológica? Tem toda a razão, e, Ronaldo, e é isso, digamos assim, hoje nós tivemos um levantamento recente, esse é um outro indicador importante, né? O número de startups agro, né? As agtechs. Num levantamento de 2018, foram mapeadas, né, no país um pouco mais de 300, né, dessas startups. No levantamento de 2019, né, uma metodologia muito similar já encontrou 1.125 startups, né? Quer dizer, há uma evolução importante para um período curto de tempo, né? E isso tudo foi antes, né? Foi antes da pandemia. E a grande maioria, né, dessas startups, ela está voltada, né, para o produtor como ele é na sua, né, de forma predominante no país, que é o produtor lá, desde não só o grande, mas o produtor médio e pequeno, né? Porque, digamos, o grande produtor, né, ele, de uma certa forma, ele tem como desenvolver muitas vezes, ele já está adotando essa nova tecnologia, né? Ele tem como ele mesmo desenvolver, talvez ele nem precise da startup, né? E a startup, essa empresa que tem esse propósito, né, de exatamente expandir e tornar isso mais acessível para outros produtores. Então, esse número crescente e que, veja bem, números de antes da pandemia, né? Esse número crescente que eu imagino vai crescer mais, são exatamente de soluções principalmente voltados para os produtores de diferentes portes, né? Isso é importante porque a maior parte da nossa produção agropecuária é desses produtores, né? Então é importante esse produtor estar
mais capacitado. Não há uma concorrência nisso, não. De novo, o agro, né, os produtores pequenos, médios e grandes, o agro tem um desafio global, tá? Da alimentação do planeta, né? Então, estão todos juntos, né? Estão todos juntos e estão as cadeias de valor, as empresas antes da porteira, as empresas depois da porteira, a inovação aí, esse fenômeno, né, dessas novas soluções que surgem com novas empresas, né? Então, tudo isso soma, né, para que nós tenhamos, sim, grandes produtores atendendo mercados de exportação e aquilo que é uma necessidade de grandes volumes de produção, né? E esses produtores menores, né, que vão reforçar, inclusive, essa nova preferência do consumidor, né, de saber, conhecer quem é que produz o seu alimento. E que legal quando nós observamos, né, e temos vários exemplos disso na SPM, tanto outros professores e alunos, né, que conhecemos e que têm essas iniciativas de clubes de consumidores e produtores, em que o produtor ele fornece, leva muitas vezes a cesta de alimentos aí para esses consumidores e convida ainda para que a família desse consumidor possa conhecer a propriedade onde isso foi produzido. Então, olha que interessante, né? E que oportunidades a gente tem nessa aproximação para o próprio produtor. Daqui a pouco o produtor ele está com um canal novo de distribuição para os seus produtos. Ele não precisa entrar numa transação com um grande frigorífico que, né, vai exigir níveis de volumes de produção muito altos. Ele está direto no consumidor e, ao mesmo tempo, ele pode aí ter um relacionamento com esse consumidor direto, convida para ir para a fazenda. É um marketing do relacionamento, né, dentro desse mundo agro. Isso abre muitas possibilidades aí para o agro e para o lado da oferta, que é o produtor rural. Até pegando exatamente um gancho dessa última explanação do senhor, o senhor acredita que justamente por essa mudança aí nos padrões de consumo, que vai impactar nas escolhas da oferta também, você acredita que a busca, vamos dizer assim, por certificações vai se acelerar justamente para os produtores se diferenciarem no mercado? Sem dúvida nenhuma, nós vamos ter uma intensificação disso, da origem, né, da origem do alimento, quer dizer, saber aí da onde vem e acompanhar, né, por onde isso passa e que esse processo, né, que seja assegurado, que seja certificado, que esse processo ele tenha, especialmente quando a gente fala de proteínas, né, que tem aí os mais altos níveis aí de condições sanitárias. Então, não tem dúvida disso, que é esse o caminho, essa é a nova realidade, e quem não estiver seguindo isso efetivamente vai estar fora, vai ter que estar fora do jogo aí, né? E eu apostaria também, né, um crescimento nesse consumo local, né? Nesse consumo local, que o consumidor, né, ele pode saber a origem do alimento, conhecer, né, quem produz esse alimento, né? E uma aproximação aí, né, digamos, o lado, né, o pequeno com o pequeno, né, uma conexão né, que dá segurança para ele, né, e permite a ele, com os próprios olhos, né, saber de onde está vindo esse alimento. Então, para responder objetivamente, sem dúvida nenhuma, nos grandes volumes, mais e mais certificação, preocupados com a questão, né, especialmente das condições sanitárias, né, e no pequeno e médio, né, para esses nichos, esse consumo local, então, um aumento aí, né, dessa demanda e dessa oferta aí que vai ligar diretamente produtor e consumidor. Muito bem, professor. Já é um grande bordão e chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a participação aí do senhor, pelo tempo disponibilizado aí para poder participar do nosso programa.
e só posso realmente, uma vez mais, agradecer. Prazer meu. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Fico à disposição, não. Muito bem. E assim encerramos esta edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio, aqui na AltV, a TV da internet. O Agropapo que tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da AltV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.